Meu pai, que sempre foi ausente, apareceu antes do meu casamento implorando para me levar ao altar em troca de $75.000. Ele também revelou ter um tumor cerebral terminal e expressou arrependimento por ter me abandonado. Estou completamente perdido em relação ao meu relacionamento com meu pai, que é bastante complexo e requer um contexto detalhado. Meus pais se casaram, mas se separaram antes do meu nascimento, finalizando o divórcio alguns meses depois. Infelizmente, meu pai escolheu não fazer parte da minha vida desde o início. Meu pai era um traidor, quanto mais, e um alcoólatra. Eles se casaram jovens, pois estiveram juntos durante a faculdade, e meu pai propôs casamento à minha mãe pensando ser isso que queria. No entanto, as pessoas mudam, assim como seus sentimentos. 2 anos após o casamento, minha mãe descobriu que ele estava saindo com sua ex-namorada do ensino médio. Eles se reconectaram e ela parecia ainda interessada nele. Minha mãe me contou como Kyle aparecia em nossa casa exigindo ver meu pai. Se ele não atendesse suas ligações, ela insistia em jantar com ele, sendo extremamente desrespeitosa com minha mãe e o casamento deles. Quando meu pai e Kyle se encontravam, bebiam muito, o que impedia meu pai de voltar para casa. Kyle insistia para que ele a acompanhasse até sua casa. Minha mãe me contava como meu pai chegava na manhã seguinte ainda de ressaca. Se minha mãe perguntasse por que ele havia passado a noite fora, eles acabavam discutindo. Não era apenas com Kyle que meu pai passava suas noites. Havia outras mulheres aleatórias que ele encontrava no bar, mas Kyle era uma presença constante. Meu pai podia ser muito cruel com suas palavras, dizendo a minha mãe o quão patética ela era e como outras mulheres eram muito mais bonitas que ela. Ele também jogava objetos nela se ela pedisse que ele se afastasse de casa. Isso continuou por 2 anos porque minha mãe estava apaixonada e iludida, pensando que ele voltaria a ser quem era nos tempos da faculdade. Um dia, Kyle enviou uma mensagem inadequada do telefone do meu pai para minha mãe dizendo: "Ele não é seu." Minha mãe teve o suficiente, arrumou as malas e foi morar com seus pais. No entanto, meu avô não gostou dessa decisão, criticando minha mãe por abandonar o marido e não ser uma boa esposa. Ele era veementemente contra o divórcio, acreditando que as pessoas deveriam manter-se no casamento mesmo que fosse difícil. Minha avó foi a única que apoiou minha mãe durante essa difícil fase. Minha mãe sabia que precisava encontrar um emprego e sair de casa. No entanto, durante esse período ela descobriu que estava grávida de mim. Ela sempre me disse que nunca pensou em não me ter, pois sempre quis ser mãe. Quando ela informou meu pai sobre a gravidez, ele ficou chocado, mas também contente. Meu pai implorou para que minha mãe voltasse para casa, prometendo parar de beber. Meu avô encorajou minha mãe a aceitar, dizendo que era a coisa certa a fazer. Minha mãe, sem muitas opções, concordou relutantemente. Meu pai cumpriu a promessa de não beber e de se afastar de outras mulheres. Trabalhou duro para comprar tudo o que era necessário para o bebê e minha mãe. Por um tempo, Kyle desapareceu e minha mãe começou a perdoar meu pai pelo passado. Nasci saudável e minha mãe me dizia como todos estavam felizes com minha chegada. Por um tempo tudo parecia ir bem, até que uma mulher apareceu na casa dos meus pais grávida, alegando que meu pai era o pai da criança. Ela disse que eles haviam dormido juntos uma vez durante a gravidez da minha mãe e exigiu pensão alimentícia. Meu pai, covarde, se recusou a assumir a responsabilidade. Minha mãe decidiu que não queria mais nada com ele e pediu o divórcio. Ela fez as malas e me levou para viver com seus pais. Meu avô tentou intervir, mas minha avó, dona da casa que havia herdado de seus pais, ameaçou expulsá-lo e ele se calou. Embora ressentido, ele ajudou minha mãe a cuidar de mim da melhor maneira que pôde. Minha mãe entrou com o pedido de divórcio e a corte não foi favorável ao meu pai. Ele foi obrigado a pagar pensão alimentícia até eu completar 18 anos, e a outra mulher fez o mesmo. Ressentido, meu pai decidiu magoar minha mãe, dizendo que não queria mais nada comigo e abriu mão da guarda completa. Minha mãe ficou magoada, mas sabia que era melhor eu não crescer perto dele. Cresci com minha mãe e meus avós e nunca soube que ter um pai era algo comum, até meus amigos começarem a zombar de mim. Quando questionava minha mãe, ela mudava de assunto, dizendo que eu era muito jovem para entender, e minha avó sempre me dizia a mesma coisa, mas era meu avô quem realmente era honesto comigo. Ele me dizia que eu tinha todo o direito de saber quem era meu pai e me mostrava fotos dele e de sua mãe. Nas fotos, meus pais pareciam muito felizes e foi assim que finalmente entendi de onde vinham meus cabelos cacheados e olhos verdes, já que minha mãe e sua família tinham cabelos lisos e olhos castanhos. Com o tempo fiquei curiosa para saber mais sobre meu pai. Conforme cresci, aprendia mais sobre ele e decidi escrever-lhe cartas implorando a minha mãe para enviá-las, embora ela se recusasse. Então pedi ajuda ao meu avô, que relutantemente concordava. Escrevi várias cartas para meu pai, mas nunca recebi resposta. Quando eu tinha 12 anos, uma semana antes do meu aniversário, decidi confrontá-lo. Vivíamos em uma cidade pequena e eu sabia em que bairro ele morava, embora não soubesse exatamente qual era a sua casa. Fui de bicicleta até lá, perguntando de casa em casa, até que um vizinho prestativo apontou sua residência. Estava muito nervosa para tocar a campainha, mas reuni coragem pensando que ele ficaria feliz em me ver. Eu queria mostrar-lhe que ele ainda era meu pai, não importava o que acontecesse. Quando ele abriu a porta, parecia que tinha bebido desde a noite anterior. Ele me encarou por alguns minutos até reconhecer quem eu era, parecendo imediatamente preocupado, e perguntou o que eu estava fazendo ali. Com timidez disse que estava ali para vê-lo. Contei que em breve faria 13 anos e queria convidá-lo para minha festa de aniversário. Expliquei que nenhum dos meus amigos acreditava que eu tinha um pai e queria que ele comparecesse à festa. Ele parecia chocado e me pediu para esperar do lado de fora por alguns segundos. Então ele entrou, pegou as chaves do carro, colocou minha bicicleta no banco traseiro e pediu que eu entrasse. Durante a viagem ele estava visivelmente irritado e eu senti
senti que tinha cometido um grande erro. Ele não disse uma palavra sequer e quando chegamos à minha casa gritou para minha mãe sair. Minha mãe correu para fora ao me ver e perguntou se eu estava bem. Meus avós pareciam surpresos ao ver meu pai. Ele continuou a repreender minha mãe por ter me deixado ir vê-lo e disse que não queria mais ver sua filha na frente dele. Eu me senti anestesiada pela dor e tristeza enquanto ele continuava gritando sobre como não havia concordado com isso e odiava o quanto eu me parecia com ele. Em seguida ele foi embora como se eu não significasse nada. Ainda me lembro das lágrimas caindo pelo meu rosto, sentindo como se tivessem me dado um chute no estômago e a dor estava em toda parte. Minha mãe apenas me abraçou e chorava enquanto meus avós nos levaram para dentro de casa. Até meu avô se desmanchou em lágrimas. Ele começou a dizer à minha mãe que tudo era culpa dele e que nunca deveria ter me contado a verdade, mas o estrago já estava feito. Fiquei anestesiada por dias e me senti muito mal para ir à escola. Meu avô ficava acordado a noite toda por minha causa pois se culpava por tudo. À medida que comecei a me recuperar ele me dizia que eu precisava esquecer meu pai e que ele me daria tudo o que eu precisasse. Porém, devo admitir que a rejeição do meu pai me afetou profundamente. Não consegui entender por que ele não queria nenhum vínculo comigo e isso me levou a internalizar crenças negativas sobre mim mesma. Comecei a pensar que eu era imperfeita, sem valor e até uma pessoa ruim. Esses pensamentos afetaram muito minha autoestima naquela época e tornaram desafiador para mim construir relacionamentos saudáveis com qualquer pessoa. No entanto, meu avô fez tudo o que podia para substituir o papel do meu pai em minha vida. Ele me buscava na escola e garantia que nenhum dos meus amigos voltasse a me intimidar conversando com os pais dele sobre o comportamento. Ele também me ensinou a caçar e a trocar pneus dizendo que eu precisava ser independente. Ele me contou que nunca ensinou isso à minha mãe porque cresceu em uma época diferente, mas depois de assistir a forma como meu pai me humilhou ele não queria que eu acabasse em uma situação semelhante. Cresci e lentamente comecei a perceber que nem todos eram como meu pai. Percebi que estava cercada por minha mãe e meus avós que me amavam muito e isso era suficiente para mim. Quando completei 18 anos e comecei a me inscrever nas universidades, sabia que meus avós estavam tristes por eu estar partindo, eu também estava triste. Mas minha mãe me encorajou a me candidatar às melhores universidades e falava que eu não estava destinada a ser uma garota de cidade pequena. Consegui uma vaga em uma boa universidade com uma bolsa de estudos integral e me mudei. Tudo era tão diferente morando em uma cidade grande e levei um tempo para me ajustar. Ligava para casa chorando porque estava cercada por estranhos e novos rostos, e todos os meus sentimentos de abandono e rejeição passados voltavam à tona. Foi então que conheci Jack na universidade. Ele era como eu, vindo de uma cidade pequena e sem amigos. Começamos a sair juntos e percebemos quão parecidos éramos. Ambos estávamos determinados a ser bem-sucedidos e a fazer um nome para nós mesmos. Passávamos dias e noites enclausurados na biblioteca estudando ou memorizando algo. Como você pode imaginar, foi assim que Jack e eu nos apaixonamos, pela inteligência um do outro, e isso ainda é verdade. Quando nos formamos, Jack e eu fomos morar juntos. Durante o Natal reunimos nossas famílias para que se conhecessem e para nossa surpresa os pais de Jack e minha mãe se deram muito bem. Meus avós se orgulharam muito de eu ter conseguido um emprego logo após a faculdade. Nesse período minha mãe conversou comigo e apesar de amar Jack e saber que ele era um bom rapaz ela insistiu para que eu mantivesse minha independência financeira. Ela me lembrou de como meu pai havia sido abusivo e me aconselhou delicadamente a sempre ter minha própria conta bancária com um fundo de emergência. Entendi a preocupação dela. Felizmente Jack não era nada como meu pai. Tínhamos contas bancárias separadas e dividíamos o aluguel e as contas igualmente. Desde o início deixamos claro que não queríamos filhos pois ambos tivemos traumas de infância e não queríamos passá-los adiante. Sei que muitas pessoas dizem que o que nossos pais fizeram não tem nada a ver conosco, mas Jack e eu simplesmente não queríamos filhos. Estávamos felizes assim focados em nossas carreiras. Então, em agosto de 2023 Jack me pediu em casamento. Foi no meu aniversário e ele me surpreendeu com um jantar à luz de velas. Foi um sonho realizado. Ele também trouxe nossas famílias secretamente todos estavam lá para me parabenizar. Ele fez tudo isso para me fazer feliz. Naquele momento soube que estava me casando com o homem certo. Começamos então a planejar nosso casamento que seria em fevereiro deste ano. Em dezembro de 2023 recebi uma solicitação de amizade no Facebook de um nome familiar. Ao clicar vi que era meu pai, o que foi bastante surpreendente. Não aceitei o pedido porque não entendia por que ele queria ser meu amigo nas redes sociais sendo que nunca fez parte da minha vida. Meu pai então me enviou uma mensagem dizendo que sentia minha falta e queria conversar comigo. Ignorei porque não queria nada com ele. Depois recebi uma mensagem no meu telefone de um número desconhecido, e era meu pai. Ele escreveu dizendo que queria muito me ver e que tinha percebido o grande erro que cometeu ao me abandonar. Mostrei a mensagem para Jack que concordou comigo que meu pai provavelmente não estava realmente arrependido depois de todos esses anos. No entanto, Jack me disse que se eu quisesse poderia ouvir o que meu pai tinha a dizer assegurando que estaria comigo para o caso de meu pai tentar brigar comigo. Concordei em encontrá-lo e respondi ao meu pai. Marcamos um encontro e eu estava realmente nervosa, mas feliz por Jack estar comigo. Meu pai ficou surpreso ao ver Jack comigo, mas não foi grosseiro de imediato. Conversamos sobre coisas triviais até que meu pai eventualmente perguntou sobre o anel no meu dedo e se eu estava casada com Jack. Nervosamente contei que estávamos noivos e que nos casaríamos em 2 meses. O rosto do meu pai se iluminou e ele disse que era o momento perfeito para ter entrado em contato comigo já que agora poderia me levar ao altar. Quase engasguei ao ouvir isso e olhei para Jack que entendeu exatamente como eu me sentia. Jack educadamente disse ao meu pai que essa era uma decisão que eu precisava tomar sozinha e que eu não poderia simplesmente esquecer anos de abandono assim tão rápido. Meu pai explodiu ao ouvir isso e começou a gritar com Jack dizendo que ele não tinha o direito de interferir
escolher entre um pai e sua filha e que eu não deveria deixar isso influenciar minha decisão. Ver Jack sendo desrespeitado realmente despertou algo em mim. Todos aqueles anos de abandono e ressentimento fervilharam. Gritei de volta dizendo que ele não tinha o direito de se chamar de meu pai, já que tinha renunciado aos seus direitos de guarda e não fez nada além de pagar pensão alimentícia. Ele havia me levado de volta para casa e gritado com minha mãe desde que apareci em sua casa. Meu pai tentou se defender dizendo que minha mãe não era fácil de conviver e que ele estava apenas chocado ao ver uma criança em sua porta. Tentou justificar que ainda estava bêbado e se arrependia de como havia se comportado na minha frente. Perguntei por que ele nunca tinha tentado entrar em contato comigo durante todos aqueles anos vivendo na mesma cidade, mas ele não tinha resposta. Lembrei-o de que eu havia conquistado algo na vida por conta própria e que Jack era meu parceiro que me entendia e amava pelo que eu era. Então ele não tinha o direito de levantar a voz para ele. Meu pai tentou dizer que Jack realmente não entendia que isso era uma questão privada entre nós, o que apenas me fez rir. Me lembrei que para mim que eu não queria mais nada com ele. Ele me implorou para perdoá-lo, mas eu saí com Jack. Pedi desculpas a Jack pelo comportamento do meu pai, pois ele parecia realmente abalado com tudo. Mais tarde meu pai me enviou várias mensagens dizendo que eu não tinha toda a história e sugerindo que nos encontrássemos em particular. Silenciei o chat dele para não ter que ver mais suas mensagens. Contei para minha mãe e meus avós sobre o encontro com meu pai, já que eles não sabiam. Eles ficaram realmente chocados e um pouco irritados por eu ter sequer considerado isso. No fim todos concordamos que continuaríamos vivendo nossas vidas normalmente e nos afastaríamos dele. Em fevereiro Jack e eu tivemos nosso casamento mágico com a presença de todas as nossas famílias. Meu avô me levou até o altar e chorou durante toda a cerimônia dizendo quanto estava orgulhoso de mim. Minha mãe e minha avó também não paravam de me abraçar maravilhadas com o quanto eu havia progredido na vida. Jack e eu dançamos com nossas famílias a noite toda e todos se divertiram. Depois fomos para a lua de mel por 2 semanas, o que foi ótimo para darmos uma pausa longa do trabalho. No entanto, ao retornar notei que havia pelo menos 50 mensagens do meu pai que eu não tinha visto antes porque havia silenciado as notificações. As mensagens variavam entre pedir simpatia e expressar irritação por eu ter me casado em particular e não tê-lo convidado. Ele insistia que eu deveria ter entrado em contato com ele e que ele merecia estar lá para mim. Aparentemente a notícia chegou até ele, já que todos se conhecem na minha cidade natal e meu pai descobriu que meu avô me levou ao altar. Quando li suas mensagens ele deve ter percebido que eu as tinha lido, pois me ligou imediatamente. Atendi e ele começou a dizer que eu o havia traído e que nunca imaginou que eu o trataria dessa maneira. Tentei pacientemente explicar mais uma vez que não era traição, pois ele não era meu pai para começar. Meu pai então começou a dizer que havia economizado $75.000 para o meu casamento e que estava pronto para me dar o dinheiro, contanto que eu me casasse novamente, mesmo que fosse num casamento civil, e o convidasse para estar lá. Ele falou que era o sonho dele ver sua menininha se casando e que mesmo eu já estando casada ele aceitaria desde que eu concordasse com seus termos. Não sei o que ele estava pensando ou se estava bem da cabeça, mas eu simplesmente disse que isso era ridículo e que eu não queria o dinheiro dele, o que o deixou irritado. Ele começou a gritar que eu era apenas uma mimada e que estava cruelmente punindo. Ele disse outras coisas também, mas eu disse a ele que estava cansada de ouvi-lo, pois minha paciência estava se esgotando. Desde então ele continua me mandando mensagens sobre como partiu o coração dele e que se casar novamente só por ele não seria um grande problema. Não entendo essa obsessão dele de me ver casando novamente. Sinceramente não sei se estou errada por me recusar a casar de novo mesmo que meu pai queira me pagar $75.000. Atualização. Oi pessoal, tudo bem? Ufa! Levei um tempão para ler todos os comentários. Muitos de vocês estão preocupados com a possibilidade do meu pai estar mentindo de novo, o que pode ser verdade. É bem difícil para mim acreditar que ele tenha $75.000 sobrando e queira me dar sem segundas intenções. Concordo que o comportamento dele é super suspeito. Vários comentaram que ele pode estar perdendo a vida e precisando de um transplante de órgão. Isso me deixa apavorada. De jeito nenhum eu doaria nada para ele. Preciso confrontá-lo para ter um encerramento para essa história, tanto para mim quanto para ele. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo e eu quero descobrir o que é. Outra pergunta frequente: o que aconteceu com o outro filho do meu pai? Sinceramente, não faço ideia. Diferente da minha mãe, a outra mulher só queria a pensão dele. Foi só uma noite, então nenhum deles queria nada a ver com o outro. Não sei se o outro filho dele já entrou em contato e nem me importo. É decisão do meu pai e a vida dele. Ele já destruiu a minha, então duvido que consiga fazer melhor com o outro filho. Atualização 2. Pessoal, finalmente tenho uma atualização e talvez vocês não gostem. Decidi encontrar meu pai nesse fim de semana para resolver as coisas de uma vez por todas. Dessa vez ele topou na hora. Não levei o Jack porque queria encará-lo sozinha e confrontá-lo sobre tudo. Nos encontramos em um café e eu disse que sabia que tinha alguma coisa errada pelo jeito que ele estava agindo. Não tem lógica ele acordar do nada e se arrepender de tudo que me fez anos atrás. Meu pai abaixou a cabeça envergonhado e confessou que eu estava certa. Ele contou que no ano passado, enquanto trabalhava, teve uma dor de cabeça terrível. Caiu no chão e se machucou sério. Levaram ele pro hospital e foi lá que descobriram um tumor no cérebro. Não vou entrar em detalhes médicos, mas basicamente disseram que ele não tinha muito tempo de vida porque o tumor era inoperável. Como se machucou no trabalho, ele ganhou um acordo bem gordo para evitar processos, mas acabaram mandando ele embora. A partir daí ele percebeu todas as oportunidades perdidas e as pessoas que magoou. Disse que o maior arrependimento dele foi não ter estado presente na minha vida. A voz dele embargou quando contou que teve uma infância difícil. Sofri abuso do pai dele e achou que era assim que pais deveriam se comportar. Quando meu pai conheceu minha mãe pela primeira vez, ele achou que poderia ser feliz
e ele se casaram. No entanto, com a pressão do trabalho e as contas se acumulando, ele lentamente começou a se transformar em seu próprio pai, recorrendo ao álcool e ao cigarro. Ele admitiu que sabia no que estava se transformando, mas não conseguia se controlar e não dava desculpas. Ele me explicou que havia renunciado aos direitos de guarda porque não queria me tratar como seu pai o tratou. Ele me disse que tinha medo de toda a raiva que sentia e por mais que tentasse simplesmente não conseguia superar isso. No dia em que aparecia à sua porta, ele queria desabar e me abraçar, mas pensou que se me deixasse entrar novamente em sua vida eu começaria a ter expectativas e ele sabia que apenas me decepcionaria. Ele falou sobre como nunca começou uma família própria ou se casou novamente, vivendo como um eremita porque não queria trazer dor a mais ninguém. Ele disse que merecia todo o ódio e ressentimento que eu sentia por ele, mas a única razão pela qual estava implorando para fazer parte da minha vida era porque tinha poucos meses de vida e queria passar seus dias comigo. Ele se arrependeu de não poder ter sido um bom pai e queria fazer tudo o que pudesse por mim. Neste ponto odeio admitir, mas eu estava chorando. Sei que muitos dirão que meu pai estava apenas dando desculpas, mas ele ainda era meu pai e essa foi a primeira vez que ele se abriu tão sinceramente para mim. Eu disse a ele que embora entendesse seus motivos, ainda assim não poderia simplesmente permitir que ele entrasse na minha vida como quisesse. Eu disse que ele poderia ter desejado me levar ao altar no meu casamento, mas eu passei minha vida inteira querendo vê-lo estar lá para mim durante festas de aniversário, eventos esportivos ou formaturas, mas ele nunca estava lá. Meu pai concordou com a cabeça e admitiu que tudo era culpa dele. Ele começou a dizer que independentemente da minha decisão já havia preparado um testamento onde $75.000 que ele mencionou, sua casa e seu carro iriam para mim. Ele disse que estava arrependido por tudo e desejou poder voltar aos seus 20 anos e dar um tapa em si mesmo por ser tão tolo. Ele me disse que eu nunca deveria me tornar como ele e que se eu tivesse filhos deveria ser bondosa como minha mãe. Ele então tirou fotos que havia feito da minha mãe enquanto ela estava grávida de mim, tirando fotos dela quase todos os meses. Se o casamento dos meus pais não fosse um fracasso, tudo isso pareceria um filme. Ele se sentou comigo e contou a história por trás de cada foto e o que minha mãe estava fazendo naquela época. Eu podia ouvir a dor e a tristeza em sua voz enquanto ele lembrava de tudo. Ver aquelas fotos partiu meu coração novamente porque meus pais pareciam tão jovens e felizes. Ele me disse para ficar com as fotos pois elas me pertenciam de direito. E como se isso não fosse suficiente, ele tirou uma caixa velha e fiquei chocado ao ver todas as cartas que eu havia escrito para ele. Esse homem literalmente guardou cada carta que eu escrevi e pedi ao meu avô para enviar. Chorei ao ver minha caligrafia infantil e ler como eu escrevia sobre sentir falta dele e implorar para que voltasse. Meu pai também se emocionou e disse que ler as cartas só o fazia beber mais porque sabia que não merecia o amor que eu tinha por ele. Ele me informou que não entraria mais em contato até que eu estivesse pronta para falar com ele, mas pediu que eu o procurasse antes que fosse tarde demais para ele. Quando estávamos saindo do café, algo me fez abraçá-lo. Ele ficou surpreso, mas retribuiu o abraço calorosamente. Desde então sinto que finalmente obtive todas as respostas que procurei durante minha infância. Agora entendo por que meu pai não queria ter um relacionamento comigo, embora seu passado não justifique seu comportamento ou sua falta de responsabilidade como pai. Estou aliviada por ele ter ficado longe de mim sabendo que não queria me tratar como seu pai o tratou. Sou grata por ter crescido com pessoas amorosas como minha mãe e meus avós que tornaram minha vida muito mais fácil. Sinto que minha versão de 12 anos finalmente pode descansar sabendo que não foi minha culpa o que meu pai fez. Atualização 3. Obrigada a todos pelas respostas e mensagens após minha atualização sobre meu pai. Sinto-me vista e ouvida ao ler algumas das mensagens de pessoas que passaram por situações semelhantes. Conversei com minha mãe e ela não discordou da versão dos fatos do meu pai, então acho que ele não estava mentindo. Minha mãe estava ciente da família do meu pai e de como trataram durante sua infância, por isso nunca fui apresentada aos pais dele. Contei à minha mãe que meu pai guardou minhas cartas e as fotos de sua gravidez e ela também ficou surpresa. Ela disse que me apoiará se eu decidir falar com meu pai, embora ela não queira nada com ele. Ela entende que ele pode estar genuinamente arrependido nos últimos meses de vida. Para ser honesta, ainda não decidi completamente se devo continuar meu relacionamento com meu pai ou não, mas sinto pena dele. Jack concorda comigo e me encorajou a dar pequenos passos, que é exatamente o que farei. Vou lidar com meu relacionamento com meu pai um encontro de cada vez e ver como as coisas evoluem. Também vou procurar terapia para lidar com meus próprios problemas como vários de vocês sugeriram. Vocês estão certos. Não quero ser como meu pai e carregar todo o ódio e ressentimento no meu coração. Vou fazer melhor e cuidar de mim mesma.